coroa não cair, meu amor. Olha aqui o seu presente. Olha a nossa fase, cara. Fernandinha mais, zoando. gente. Pra você. Ah, o meu é isso tudo? Vê só o dele, Vene, que legal. O número de gols ontem. Vai, coloca! Olha, Vene, que legal o presente que eu comprei. Pega o shampoo primeiro. Pega o shampoo primeiro. Cuidado que é... É o anticaspa. 4 em 1, Pedrosa. Shampoo. Nutre o cabelo, anticaspa. Tem outro presente? É porque quando você usa esse shampoo... Deixa eu tem que ter fazer cabelo, um mexão. né? Deixa o cabelo em pé. Aí você fica assim. Entendi. 4 em 1. É o que tem aqui? É condicionador, reparação, hidratação. Entendeu? Aí você coloca e fica assim. Jesus! É o Diniz, né? Ai, do meu jogo. Deus. Parabéns, parabéns. Aqui, ó. Ó, Parabéns, Vascão. Felipe, Pedrinho, Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão. Parabéns para todos vocês. É isso aí, ó. Ô, Pedrosa, por que você vai processar o Uma palavra! Porque eu estou sendo ridicularizado no meu trabalho. Ah, cara, eu achei maneiro. Olha lá no telão. Sem brincadeira, quando eu era pequena, minha avó, Vene, fazia uma coisinha, uma carinha que tinha... Já acho que não sei o que tinha dentro, que você ia molhando, ia nascendo um matinho no cabelo do bonequinho. Tá. Aqui, ó. Vê se não tá igual. Ah lá. Isso aqui é bom. Você tem que usar todo dia. Todo dia no cabelo, porque você tá careca. E olha o que acontece. O povo pagando, Vene, milhões para implantar. Tira o cabelo daqui, coloca o cabelo na frente, não sei o quê, tira do braço, bota na nuca. Você só usar o shampoo Puerto Cabello e 4 em 1. Hidratação, nutrição, anticaspa e cheiroso ainda. Tá bom? Entendi. Ela veio lá da Venezuela, né? Olha, por onde que a gente vai começar o vexame de hoje? Eu não sei. E viu só? Eu falei da prova da autoescola. Eu falei ontem, vocês dois riram da minha cara. E eu falei que eu fiquei assustado com a atuação do Botafogo lá na Venezuela. O que foi o Vasco, então? Um trem fantasma. Um trem fantasma. Ai, meu Deus. Vamos... Malvadinho. Jogou muito Flamengo também. Malvadinho. Eu fazendo a live e vendo, opa, gol do Central Córdoba, pelo menos amanhã não vai ser só eu. Eu peço desculpas ao vizinho, inclusive, pelo xingamento. Ontem foi dia de xingamento, cara. Ontem foi o palpite da amizade? Esquece. Que deu certo de novo. Pô, tá louco. Eu vou ver quem que vai começar, pra não chegar a vez dele. Uma palavra! Sabe uma coincidência de Vasco e Flamengo? Ambos têm 5 pontos. Aí, sabe o que pareceu agora? Quando tinha apresentação na frente da sala, que eu falava assim, tomara que demore para não chegar a minha vez. Aí estava na próxima aula. É a hora do recreio. Meu Deus, o que eu vou falar lá na frente? A hora do recreio. Essa aula tem que acabar, cara. Chegou agora. Não dá pra falar mais do Flamengo, não. Lucas Pedrosa, sua vez de apresentar o trabalho em grupo. O Vasco foi atropelado pelo Puerto Cabello e ficou numa situação difícil na Sul-Americana. Vamos ver esse jogo e na volta o Pedrosa comenta. Pô, era muito isso na time. escola, cara. Apresenta o trabalho aí, Pedrosa. E merece uma palavra, merece todas as zoações. Como é que você ficou? Envergonhado. É sério, eu fico envergonhado, Fernanda, porque, assim, se a gente for olhar, quando a gente vem aqui todos os dias, a gente acorda cedo, se dedica, estuda, vem trabalhar na maior competência possível. Quando algo sai errado dentro do nosso trabalho, seja aqui no SBT, eu faço lá na Placar, no meu canal, e sempre foi assim durante a minha carreira, cara, eu não conseguia dormir, Fernanda, porque eu me sentia incompetente, eu ficava triste, eu falava assim, cara, porra, isso aí foi uma incompetência minha, eu ficava envergonhado, triste, porque eu acho que o trabalho da gente, ele tem que ser levado muito a sério, entendeu? E assim, o futebol, eu até falei isso na minha live ontem, futebol é um jogo muito complexo. As pessoas acham que o futebol é um jogo simples e é completamente ao contrário. Jogar é difícil, treinar é difícil, fazer futebol é difícil,
tudo é difícil, não é algo complexo. As exigências que o futebol te traz hoje, elas são muito complexas para a gente poder resumir muitas vezes um jogo em faltou vontade aqui, faltou raça aqui, garra ali. Me sinto até um ogro falando isso. A grande verdade ontem é que eu não consegui ver um pingo de vontade em todos os atletas que entraram em campo ontem. E pior, eu me pergunto, será que eles sentem vergonha? Porque eu não sei se eles estão entendendo a dimensão do que aconteceu ontem, mas eu vou tentar explicar aqui. O Vasco, pela primeira vez na história do futebol brasileiro, foi um time que tomou 4 gols de uma equipe venezuelana. O Porto Cabede, gente, ele não consegue nem mesmo disputar as primeiras colocações do campeonato venezuelano. É uma equipe, como eu falei aqui do Carabobo ontem, que pode ser até pior do que o Carabobo. Ele tá atrás do Carabobo na competição. Tá atrás do Carabobo. O Carabobo tá na Libertadores. Tá na Libertadores. Então, para você ver o tamanho da situação. O Vasco tomou gol ontem, parabéns, Lucas Piton, de um jogador de 1,59. Ele tem 1,59. É a minha altura. Ele deve ser da sua altura, Fernanda. Então, assim, me desculpa. Ele não fez um gol chutando, ele não fez um gol driblando, ele fez um gol de cabeça, o que torna a situação mais vergonhosa ainda. O senhor Matheus Carvalho, ontem, a bola que ele recebe e que ele entrega, e depois o Hugo Moura faz um pênalti, é uma vergonha. É de um jogador que não tem capacidade, não tem condições de vestir a camisa do Vasco. Porque o mapeamento dele de campo é vergonhoso. Os caras do Vasco, eles têm medo da bola. Eu nunca vi jogador de futebol ter medo da bola. Eles estavam com medo da bola. Medo. A bola vinha, sabe o que eles faziam? Tremiam e tocavam a bola de volta para o zagueiro. Eles não conseguiam ficar 10 segundos com a bola no pé, porque eles têm medo de errar. E esse time é fraco mentalmente. Além dessa equipe ser muito mal treinada, porque não tem treinador, Felipe, você não é treinador de futebol. No máximo, você é coordenador técnico mesmo. O Vasco demitiu o Carille, que eu falei aqui diversas vezes. Beleza, vai demitir o Carille? Vai vir quem? E tem uma semana que está em negociação com o Fernando Diniz. Nesses dias aí, sabe o que aconteceu? O Vasco empatou com o Operário de forma vergonhosa na Copa do Brasil. O Vasco perdeu para o Palmeiras, que até então normal, e sofreu um dos maiores vexames da sua história na Venezuela, jogando a Copa Sul-Americana, precisando da vitória, porque vai ter que jogar contra o Lanús na Argentina, se quiser passar em primeiro. Já não passa mais em primeiro. Jogando esse futebol, eu tenho tranquilidade de afirmar aqui que jogando futebol, não é nem o elenco, jogando futebol, o Vasco é um dos 3 piores times do Brasil. Eu não tenho dúvida disso, tá? E ontem ficou comprovado. É vergonhosa a postura do atleta que veste a camisa do Vasco e que vai para campo e joga da forma como eles jogaram ontem. Parecia que eles estavam numa pelada de final de semana e nem na pelada, porque na pelada dá merda. Na pelada, é um cobrando o outro, tá valendo refrigerante, tá valendo a caixa de cerveja. Meu irmão, sai todo mundo se xingando. Ontem nem isso neles eu consegui ver. Então, assim, cara, é triste pro torcedor. Eu me sinto envergonhado, eu não contrato, eu não planejo, eu não faço parte de nada, eu não jogo, mas eu me sinto envergonhado. Senhor presidente Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana, vocês deveriam se sentir mais envergonhados ainda, porque vocês montaram o que foi um dos piores vexames da história do Vasco da Gama e o pior jogo de 2025. E até agora, nada de treinador. Tá tudo tranquilo para vocês. Tá tudo tranquilo. O Vasco tomou de 4 de uma equipe semi-amadora e tá tudo tranquilo. E outra coisa, só para finalizar. Quando a gente falava do Carille, o que eu falava sempre para vocês aqui? Não tirem a responsabilidade dos atletas. Não tirem a responsabilidade deles que erram jogo após jogo. Erros bizonhos de jogadores que ganham e ganham muito bem. Não é pouco, não. Eles ganham muito bem em dia para jogarem de uma forma patética e que envergonha o torcedor. Tá, isso porque eu sempre achei aqui que o Carille era o menor dos culpados. Eu acho até que ele estava fazendo até um bom trabalho diante do que ele tinha à disposição dele e a diretoria demorou a entregar peças importantes que ele havia pedido desde o começo. Dito isso, ele foi demitido. E agora tem o Felipe como interino. Mas eu não posso tirar a responsabilidade do Felipe, embora ele seja interino. A gente está vendo uma queda de produção no Vasco da Gama de uma forma absurda. E o Felipe tem culpa nisso. É ele que está treinando a equipe, no dia a dia é ele que treina, é ele que arma a estratégia. E a estratégia que ele vem armando não tem dado certo. Vídeo o que aconteceu nos jogos anteriores, vídeo o que aconteceu. Ele pode exigir do Matheus Cocão, ele não pode exigir do Hugo Moura, algo que eles não têm. É a mesma coisa que o SBT me pedir notícia do dia a dia do Manchester City. Sabe, não faz o menor sentido. O Felipe precisa entender o que os jogadores dele podem entregar em campo. E parece que ele não entende isso, porque ele continua insistindo no mesmo erro, botando o Hugo Moura para fazer saída de bola. Quer fazer uma saída de bola boa? Bota o Jair, pô. O Jair é bom nisso. Não, ele não bota o Jair. Quem joga futebol não pode jogar, Vini. O Jair, que é jogador de futebol, que ele erra ou não erra, mas ele é jogador de futebol, ele não tem medo da bola, esse não pode jogar, não pode. Ele tem uma boa saída de bola. Ontem, ele levou... É ótima. O Jair é o melhor volante em termos técnicos do Vasco. Ontem, inclusive, o Vasco levou o Lucas Carille, tirou o moleque aqui do Rio de Janeiro, levou para Venezuela, não ficou nem no banco. Não ficou nem no banco. Entendeu? Diz que é para juntar milhas.
Deve ser. Você não tá com milha boa? Deve você? ser. É, Penê? Pô, eu fico imaginando o cara. Olha aqui, ó. E tem informação, tá? Tem informação de Fernando Diniz. Fala, Pedrosa. Vamos lá. Antes do jogo contra o Porto Cabede, um pouco antes do jogo contra o Porto Cabede, o Vasco sinalizou uma nova oferta ao Fernando Diniz. É uma oferta chegando ali na casa do 1 milhão, não só para ele, mas também para a sua comissão técnica. O contrato deve ser até o fim de 2026 e agora o Vasco aguarda o último ok do Fernando Diniz para anunciá-lo como treinador. Se algo mudou depois do jogo na cabeça do Diniz ou não, eu não sei. Mas a informação que eu obtive nessa manhã é que o Vasco está aguardando o último ok do Fernando Diniz para anunciar o treinador. Na casa do 1 milhão. Na casa do 1 milhão. Ele e comissão técnica. Lembra a pergunta que você fez ontem pra gente, se ele vale 1 milhão? Lembro. Não sei se ele vale ou não, mas para assumir o Vasco, ele tem que pedir alto. Porque ele vai ter um trabalho absurdo para fazer esse time jogar. Então ele tem que ganhar muito bem para poder fazer esse time jogar. Ele e a comissão, porque a preparação física do Vasco é uma vergonha, porque o mental desse time é uma vergonha, e aí ainda vai para a parte do campo. Muito bem, mais informações. E a zoeira tomou conta e o Vasco da Gama ontem passou por uma vergonha, um vexame gigantesco na Venezuela. O Vasco foi goleado pelo Puerto Cabello por 4-1, um placar histórico e que com certeza envergonha muito o torcedor vascaíno. Agora o Vasco vai para Salvador, vai nem passar no Rio de Janeiro, vai direto para Salvador, onde irá enfrentar a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro e podemos dizer sim que é um jogo de 6 pontos. O Vitória na Sul-Americana está com uma campanha péssima, pior do que o Vasco até, e no Brasileiro também. Agora o Vasco não pode marcar bobeira e tem que buscar ali uma vitória fora de casa para respirar depois de 6, 7 jogos mais ou menos ali sem vencer. Está quase batendo um mês que o Vasco não ganha e agora tem que fazer jus a isso e tem que vencer, porque se não vencer, a situação vai ficar bem complicada, mais complicada do que já está. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!